pegar ônibus e vir pra cá, cara. Além de vocês me apresentarem, vai ficar sem dinheiro ainda. Porque não vai ter energia. Só o exército consegue manter uma população, quer dizer, em desordem, pelo menos por uma parte, quer dizer, de equilíbrio. Aqui reunidos com o único propósito de tentar ajudar a melhorar o Brasil. Você que é transeunte, que está passando, não tem noção, às vezes exata, da situação em que o nosso país, o Brasil, está passando. No mês passado, o desemprego aumentou no país em 6%. As indústrias automobilísticas estão paradas e o comunismo avança a passos largos da nossa pátria. O que eu vou testar? O único jeito de derrubar a corrupção no Brasil será através da intervenção militar. O Congresso Nacional está todo corrompido. Todos os políticos, todos os partidos estão roubando a nossa pátria brasileira. A nossa bandeira é verde, amarela, azul e branca. Nós, como brasileiros, os senhores, como brasileiros, não devem permitir que a nossa bandeira se transforme numa bandeira vermelha, como a foice ou como a cruz. Nós somos o povo brasileiro, nós estamos aqui para ajudar a salvar a nossa pátria. Os estudantes precisam se unir, os trabalhadores precisam se unir. Estamos todos perdendo o Brasil para a corrupção. A cada dia que passa, nós estamos perdendo a nossa pátria para a corrupção. E não tem mais jeito, não adianta fazer o impeachment da Dilma. Eu quero que os senhores saibam que no Congresso Nacional hoje tem 258 parlamentares da base aliada do governo. Tem 68 deputados, aliás, senadores da base aliada do governo. E tem 15 senadores apenas da oposição. Ou seja... Eu tenho 500 caras inscritos, eu não sei até o dia 15 quantos caras vão se inscrever. Eu estou chamando. Eu tenho um grupo de
explicar por que é necessário ter os militares de volta no governo. O que significa essa intervenção constitucional militar? Hoje, aliás, há 30 anos, desde a direta já, é tributária em torno de 40%. Falo também aos trabalhadores, para que possam entender essa carga tributária que acontece com o salário de vocês, nossos salários, na verdade. Se você recebe R$1.000 de salário, seu patrão está pagando 2, ou seja, é 1.000 para você e 1.000 para o governo. Na verdade, quem está pagando esses R$1.000 é você, trabalhador. Porque se seu patrão consegue pagar 2.000, por que tem que ter 1.000 de imposto? Criaram um corte dizendo que vocês vão ter segurança pública e, na verdade, nós não temos nada disso. Muito pelo contrário, vem diminuindo cada vez mais. Você já viu político ir no SUS? Não vão. Obrigado, Pedro. Veja o que vem acontecendo, o que eles estão fazendo com as nossas polícias. Estão querendo desmilitarizar as polícias, unir a polícia, para que fiquem de uma forma que eles possam ter o controle total. Essa Força de Segurança Nacional, criada recentemente por esse governo, pelo Poder Executivo, ela é inconstitucional. Se bobear, até é formada por membros aí da Venezuela, de Cuba, haitianos, ou que seja, eu não tenho como provar. Mobiliário a vida inteira, e vi leis sendo feitas, nossa, parece que essa lei é boa para o país. Leis de proteção ambiental, leis como agora, recentemente aprovada, leis de zoneamento. Aí você começa a perceber que todas essas leis não beneficiou ninguém foi beneficiado por elas. Muito ao contrário, foram prejudicados. Esses programas sociais criados pelo governo, todos eles são uma fraude para enganar o povo, para nos enganar. Esse Minha Casa Minha Vida está mais que provado que é uma fraude. Quebrou um monte de construtoras, muitos proprietários de imóveis, acreditando nisso, estão amarrados em contratos que nunca mais eles vão ver, porque essas ações na justiça levam 10 anos. E os coitadinhos que foram lá na Caixa, com aquela dificuldade toda, acreditando na mãe Dilma, não é isso? Nunca mais vão ver imóvel. Vai achar que um dia vai ter uma casa. Dá dó, porque não vai ter a casa, porque ninguém está construindo. Olha o tamanho desse país. Dá para perceber que lugar nenhum nessa terra fizeram um bairro novo. Todo dia nasce gente e não tem um bairro público novo para você comprar o seu terreno. Você tem que invadir. Em 2014, a indústria automobilística demitiu 12.700 pessoas. Só a indústria automobilística. Minuto. Bom, aí tem, esse é o pensamento socialista correto. Não, sim, eu beneficio as grandes empresas, que não são minhas, são dos outros, as grandes corporações, e ferro o meu povo. É aí que tá. Essa redução de IPI para as montadoras beneficiou quem? Nós? Não. Alguém comprou mais carro? A gente compra carro porque precisa, não é isso? Tem gente que não, mas a maioria compra porque precisa. Então, a redução de IPI só beneficiou as empresas, as grandes corporações. Esse é um... Eles estão mandando um carro lá de Barretos para a Inglaterra. O ônibus brasileiro abasteceu a Primeira Guerra Mundial, abasteceu a Segunda Guerra Mundial. A soja brasileira não é mais do Brasil. O álcool brasileiro chama etanol, não é mais do Brasil. A oligarquia se apoderou de tudo. Precisa entender os crimes de lesa pátria. A Selic é um crime de lesa pátria. Os bancos não são do Brasil. O Itaú não é mais do Brasil, nem o Bradesco. O Santander também é inglês, com laranja espanhol. Por isso que o juros brasileiro é o mais caro do mundo. Quem tem cheque especial, quem usa cartão de crédito, paga 200% de imposto ao ano. Quando você põe dinheiro na poupança, aí vale 0,5% ao mês. Para esses vazios, emprestar dinheiro a 12% ao mês. E o Banco Central não fala nada.
que o Banco Central é funcionário inglês. É isso que precisa ser entendido. Obrigado pela atenção de vocês. Obrigado. Tá bom? Tem muita gente que era classe média e já está pobre, porque esse PT maldito e esses políticos sem vergonha estão acabando com a gente. Tá ouvindo? Ui, eu não pedi aí não, né? Lutando contra a ditadura e estou aqui hoje a favor do militar, certo? Eu fui preso e hoje estou aqui. Eu vivi a história, eu não li a história, eu participei da história, fui preso político lá no DOI-CODE e estou aqui hoje protestando contra esse governo atual que é de esquerda, que é comunista. Hoje eu sou contra os comunistas, eu fui comunista, estudei Marx, estudei Lenin e é uma quadrilha, é uma cruzada de filha da puta, de vigarista, de ladrão, igual esse governo que está aí, ladrão, assaltante, está roubando e não vai preso, porque a justiça não está funcionando. Se alguém está contra mim, vem aqui. Eu fui guerrilheiro, eu estou aqui, estou pronto por qualquer coisa. Quem quiser vir aqui debater comigo, eu estou aqui. Companheiro, posso chamar de companheiro, né? Companheiro, vem aqui. A gente precisa de anarquia. Valeu, obrigado. Ok? Outra coisa muito importante, além de trocar o presidente, que ninguém falou, que é uma coisa muito séria. Antes de trocar o presidente, eles fizeram uma diretoria de auditoria. Essa diretoria está totalmente aparelhada na Petrobras. Então não adianta, eles podem colocar o presidente que eles quiserem colocar. Se não colocar alguém de cunho internacional para poder segurar a Petrobras, não vai adiantar de nada. E outra coisa, eles estão massivamente divulgando na televisão com relação à questão da polícia militar. Sempre vem e falam alguma coisa de mal da polícia militar. Entendam uma coisa, se vocês não se atentarem, eles vão tentar de qualquer maneira acabar todo mundo com bobeira, com besteira. Não é questão de mudança de regime. O que nós precisamos é que destitua tudo e comece do zero. O país está totalmente aparelhamento de Estado. O aparelhamento de Estado consiste no seguinte: o aparelhamento do Estado consiste em todos os poderes estarem aparelhados quando o executivo, legislativo e judiciário não resolvem mais nada. Eles simplesmente dominam tudo, ok? É isso que está acontecendo. Ordem e progresso. Empresários e políticos que têm única e exclusivamente o interesse no impeachment, porque se a intervenção constitucional militar acontecer, acaba a farra com o nosso dinheiro. As falcatruas estarão aparecendo, pessoas serão presas, políticos perderão as mordomias e os empresários pagarão impostos. Quem fala em ditadura é um imbecil. Somente um imbecil pode falar em ditadura, seja de esquerda, seja de centro ou seja de direita. Ditadura é quando um exército toma o poder na marra e não solta mais, como Fidel Castro em Cuba. Então não se fala em golpe militar quem não sabe fazer um O com o copo, como disse o nosso PhD Lula, um analfabeto que colocou uma nação na miséria, um dos países que mais deve no mundo. Povo ignorante que acredita em Saci Pererê e Papai Noel.
cartão de crédito para ir na Casas Bahia e ficar endividado, achando que a tua vida ia ficar melhor. Você vai perder teu carro esse ano, porque você não vai ter emprego para sustentar e honrar essas prestações que você acreditou. A tua casa que você comprou, com o teu suor, vai ser tomada de você. Porque esse regime é um regime fascista, é um regime de pessoas vagabundas, criadas pelo próprio Satanás em 1917, chamado Marx, Lenin e depois Antônio Gramsci, e agora pelo cunhado de Satanás, Lula da Silva. Então as pessoas não confundam intervenção. Conste para você que não é o último dia, mas é o primeiro dia de uma guerra contra um sistema falido e que não vai subir no poder. E nós devemos viver Lula e Dilma na cadeia, sim! Chega de eu pagar impostos, chega de pessoas viverem na mordomia a custo de sangue de nossos trabalhadores. Chega! Eu acho que essas palavras já foram suficientes para vocês compreenderem a razão de a gente querer ter um Brasil sem corrupção, um país sem políticos desse naipe. Não existe nenhum político lá, tem meia dúzia de exceção. Fica até difícil de nós acrescentarmos mais alguma coisa. Mas tem coisa assim para acrescentar. Eu ouvi algum idiota, imbecil, usar esse microfone e questionar a idade do rapaz aqui que estava falando. Eu nasci, cresci e vivi durante um regime democrático militar. E eu posso dar o meu testemunho que naquela época quem tinha problemas era comunista, bandido ou desocupado, porque as pessoas de bem viviam muito bem, obrigado. Eu queria, para finalizar, uma fala muito rápida minha, de convocar todo mundo para o dia 15 de março, domingo, às 14h. Essa Avenida Paulista vai ser pequena. Fica todo mundo convidado para esse dia. 15 de março é a data fatídica. Intervenção ou morte. Amigo do Brasil, sou filho do Brasil, sou patriota e estou aqui como vocês estão, não por um sanduíche de mortadela, porque a gente tem visto aí os vermelhinhos roendo o sanduíche de mortadela para fazer números e desgraçar com a vida do brasileiro. Essa raça maldita que escapou do inferno. Comunismo é bom, é ótimo, é excelente. Todos os comunistas do Brasil deviam de ir para os quintos do inferno. Ou vão para Cuba. É o lugar certo de comunista canalha. Essa raça que escapou do inferno. Satanistas, todos. O regime comunista é muito bom para uma meia dúzia que fica mamando na teta. O resto não mama em lugar nenhum. Agora tem os assemelhados. Tem os assemelhados que não sabem nem por que está fazendo aqui na chuva. Os assemelhados não tem rumo e não tem direção. A história do mundo nos diz o seguinte: todo país precisa ter uma identidade. Todo país. E os países de primeiro mundo, todos eles passaram
não pelo amor, mas passaram pela dor. Tiveram guerra civil. O nosso movimento de intervenção constitucional das Forças Armadas para intervir neste covil que se tornou o Congresso Nacional, que se tornou o Poder Executivo, é uma questão de honra aos brasileiros. É uma questão de honra aos brasileiros. O segundo maior partido no Brasil é dos Petralhas. Tem aproximadamente 1.600.000 filiados. Nós somos 203 milhões de brasileiros. Mas cadê os brasileiros? De repente se está se convocando, de repente se está se falando, está se mostrando e ninguém se digna a entender o que está acontecendo. Mas você vê as pessoas reclamando quando vão no mercado. Aí em volta do mercado, nossa, subiu o arroz, subiu o feijão, subiu a massa de tomate, subiu tudo. Nós já estamos vivendo a inflação. E as pessoas estão acreditando em Papai Noel, como disse o João Guerreiro. As pessoas estão acreditando na lenda do Saci Pererê. Meu Deus do céu, o que está faltando para o brasileiro vir para a rua e pedir que esta corja, que essa organização criminosa saia do poder, não no poder do voto. E não podemos desmerecê-los. Por quê? Porque são inteligentes. Tanto que eles tomaram o poder da República, os 3 poderes da República, pelas portas da frente, pelo voto popular, enganando, mentindo, trapaceando, sacaneando e fazendo tudo o que um homem de bem e de bons costumes abomina. Os militares estão tomando conta do Brasil. Nós estamos à caça dos comunistas, dos terroristas, dos sequestradores. Eles não têm história para contar, mas eu tenho. Então, eu tenho convocado, eu tenho mostrado para todo o Brasil que somos vítimas de uma organização criminosa, a maior já conhecida desde a história da Babilônia. Desde a história da Babilônia para cá. É a maior organização criminosa que o mundo já conheceu. Está instalada no poder da República do Brasil. Meus irmãos, nós temos que nos unir, nós temos que vir para a rua, nós temos que fazer um movimento acontecer de fato e de razão, para que os nossos militares possam ter força para depois. É importante que esteja aqui 50 mil pessoas, no mínimo. Eu vou fazer um esforço muito grande para trazer o máximo de pessoas aqui. Porque só com o clamor popular que conseguimos a intervenção constitucional. Alguém mais quer falar, gente? Ô, Grande, você não ia falar?